A armadilha muitas vezes pode estar no contrato. A pessoa se sente atraída por valores e taxas que estão dentro do orçamento, mas quase nunca observa outros números, que são os reais responsáveis pelo aumento da dívida. Basicamente, 5 aspectos fazem com que um contrato bancário se torne abusivo. São eles: juros remuneratórios acima da taxa média de mercado do Banco Central, tarifa de cadastro, venda casada de seguros e serviços, capitalização diária de juros remuneratórios e encargos de mora acima do permitido. O banco ele faz o empréstimo para poder ter lucratividade. De onde é que ele tira a lucratividade? Dos juros que ele cobra. Então, quando tu fecha um contrato, normalmente o que vai ser analisado? Vai ser analisado qual é o valor que você vai pegar e qual é a prestação que você vai pagar. O que acontece? Muita gente não se preocupa com a prestação. E aí que é a grande chave. Por quê? Tu pega 10 mil reais, mas se tu tiver uma prestação de 500 reais, para ti está tudo bem. Só que tu está com uma prestação de 500 reais com 80 parcelas. E aí vamos ver quanto é que tu se dá no final. E aí já começa a ser analisado dessa forma. O que muitas pessoas não analisam? Não analisam exatamente isso. Não analisam os juros que vai ser cobrado em cima de cada parcela, para poder calcular o montante final daquele empréstimo. Então, essa que é a pegadinha dos bancos. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que um banco faça a revisão de contrato de um cliente que se sentiu lesado por cláusulas abusivas. Essa decisão pode ter efeito jurisdicional, pois casos da mesma natureza que estejam tramitando na Justiça podem ser analisados da mesma forma. Porque o que muita gente não entende o seguinte: o banco pode cobrar o valor mais alto? Pode cobrar. Se tu assinou o contrato, entendeu, tu verificou, e está sendo demonstrado que aquele valor que o banco pediu é realmente aquele valor que está sendo cobrado, eu não tenho como fazer a revisão daquele contrato. Mas o que normalmente acontece? O banco emite, ele demonstra que tem uma taxa de juros, mas na hora que se faz a análise do contrato, aquela taxa de juros está sempre mais alta. E aí, por conta disso, vai dar uma diferença maior, em torno de 100, 200, 300 e até 400 reais do valor da parcela. E aí isso vai impactar e se chama juros abusivos. Por quê? Porque o cliente ele não consegue perceber, ele não consegue ver aonde é que está esses juros e o que ele está pagando a mais, porque o contrato não é claro. Ainda segundo o advogado, existem 2 caminhos para evitar o prejuízo com taxas absurdas. Aquela pessoa que já assinou o contrato pode pedir a revisão, e quem ainda vai assinar deve estudar antes o documento ou colocar sob a análise de algum advogado. Cada contrato ele tem que ser verificado para saber se realmente tem juros abusivos ou não. Quando for fazer um contrato, também é a mesma forma. Chama primeiro um advogado para ele analisar se aquele contrato é válido e se ele está dentro dos juros realmente que está sendo cobrado. Porque financiamento do carro, tu chega lá, os juros lindos, não, a gente está cobrando uma taxa de 1,1, nós temos a menor taxa do mercado. Aí tu vai, fecha o contrato, faz tudo isso, dá a entrada, e aí quando tu vai ver no final, tu está pagando quase 2 carros. Mas que taxa de 1,1 é essa que tu está pagando quase o dobro do valor da parcela que era calculado? Vamos supor, tu financiou, deu 40 mil de entrada e o carro era 140 mil. Ficou com 100 mil, mas quando tu vai ver, tu está pagando 200 mil. Mas que taxa de 1,1 é essa que eu estou pagando um valor da parcela lá em cima? Mas por quê? Tu vai analisar o contrato, tem um monte de taxa inclusa. E que taxas são essas? Abertura de crédito, movimentação, seguro. Então, tudo aquilo vai ficando embutido. E aí tu não consegue perceber realmente, diretamente, qual é o teu valor correto. Só quando a gente faz o cálculo, a revisão, tem que colocar numa planilha, e aí realmente a gente chega no juros efetivo daquele contrato.